Quero falar sobre fatos e a política sobre a pandemia. Nós precisamos colocar as questões. Um fato, o vírus é uma realidade. Ele existe, é bem conhecido, existem orientações sobre ele, como pegar e muito pouco sobre como tratar quando o vírus chega. Mas há uma ênfase muito grande em alguns aspectos, como distanciamento, isolamento e uso de máscaras, além dos aspectos de higiene. E eu quero fazer comentários sobre isso. Existe um médico chamado João Vaz, do Rio de Janeiro, que está oferecendo seus serviços para consultas pelo telefone, internet, e ele oferece tudo isso gratuitamente. Ele fez um vídeo sobre o uso de máscara. Ele disse: a máscara não ajuda em nada, a não ser que você esteja falando com outra pessoa. Quando você estiver falando com outra pessoa, coloque a máscara. Quando você estiver livre, tire depressa a máscara, diz ele, para poder respirar ar puro. O que acontece quando você bota a máscara? Você respira ar viciado, ar rico em gás carbônico, além das outras questões todas ligadas a vírus. Há muitos vírus que são tratados pelo nosso sistema imunológico. Quando se respira livremente, eles são combatidos. Quando esse processo é abafado, esses vírus conseguem vencer. Então a máscara é a causa de serem trazidas muitas outras doenças também. Mas ele focaliza esse aspecto, o ar viciado. Você aspira oxigênio, que é uma quarta parte, ou até quinta parte aí do ar que a gente respira, o resto aparentemente são gases neutros. Mas quando você usa máscara, tem uma quantidade imensa de gás carbônico que você aspira, e o seu pulmão vai receber muito gás já contaminado, já viciado, gás carbônico. Esse gás carbônico, com toda certeza, diz ele, vai enriquecer o teor de ácido no sangue, ácido carbônico. E o sangue tem um pH entre 7,35 e 7,45, o pH, ou seja, ele não pode ser ácido, ele tem que ser alcalino nessa faixa estreita. Quando você ingere ácidos de qualquer forma, você está dificultando o funcionamento do sangue. Se esse teor de ácidos for muito grande, pode morrer em fração de pouco tempo, segundos, minutos ou poucas horas no máximo. Isso dependendo do grau de acidez do sangue. E a respiração através de máscara só aumenta a acidez do sangue. Bom, mas se você estiver falando com outra pessoa, bote máscara. Onde for obrigatório, tem que usar máscaras, inclusive nas igrejas. Mas logo que puder, que você estiver livre para tomar a decisão, tire a máscara, é a orientação. Bom, há outros aspectos, o distanciamento, isso é outro problema, distanciamento das pessoas e até isolamento é o recomendado. Com relação a isto, existe uma tendência mundial de perseguição às igrejas. A grande mídia dos Estados Unidos está bastante afinada em combater as igrejas, e agora eles estão fazendo testagem e acompanhando mais rigorosamente a população que está indo às igrejas que estão reabrindo nos Estados Unidos. E eles fazem levantamentos e tem uma lista imensa que é divulgada com estardalhaço na mídia de que o número de contaminados aumentou em determinado lugar porque eles foram à igreja. Mas isso 1, 2, 3, 10, 20 casos, quando muito. Não há nada como milhares, muito menos milhões de casos. São poucos casos, mas como isso dá espaço na mídia, eles estão
Então, divulgando com estardalhaço que as igrejas estão contribuindo para a propagação do vírus. E isso chega ao ponto de uma diretora, uma especialista, não é diretora, uma especialista dessa organização de saúde aí, dizer o seguinte: as igrejas, os eventos religiosos estão causando um aumento do número de contaminados. Bem, muitos países politicamente estão perseguindo as igrejas por causa disso. No mundo ocidental, há uma campanha fortíssima contra as igrejas porque estão promovendo um ajuntamento e provocando a multiplicação do vírus. Agora eu quero lembrar o seguinte: eu estava ouvindo uma entrevista do Dr. Edilson Milovitz. Ele dizia o seguinte: no meu universo, nós decidimos o seguinte, junto com o secretário de saúde demissionário, Dr. Fernando Ferri. Ele disse, de mais de 300 que nós assistimos, 300 pessoas que nós tratamos, eu diretamente, os médicos debaixo da minha supervisão, somente 3 casos evoluíram para uma situação grave e nenhum óbito. Desde que tratada a enfermidade no início, ela não é problema. Ele estimou que 30% da população no Brasil já está tendo tido contato com o vírus, ou seja, 30% já foi contaminada. Nos meus levantamentos qualitativos, no nosso meio, mais de metade do nosso povo já pegou. Ninguém ficou em estado grave assim para ter problema, porque tem que tratar logo. Mas a orientação inicial foi exatamente o contrário: não trate no início, espere para ver se agrava, porque até mesmo o teste demora dias a trazer o resultado. E a primeira semana é a fase viral da doença, que é perigosa, onde ela tem que ser tratada. Se ela não for tratada, ela pode evoluir para um estado grave. Mas exatamente a orientação geral mundial era de não tratar. Hoje, as pessoas de bom senso todas entendem. Aos primeiros sintomas, não precisa nem de teste, um médico qualquer sabe verificar, trate depressa a doença desde o início, que não vai ter problema. E aqueles adeptos dos produtos naturais, tratem com chás antivirais e aqueles que aumentam a imunidade, que não vai ter problema. No nosso meio muita gente que já pegou a doença e muita gente que já foi curada. Agora, por que essa onda toda? A manipulação da pandemia tem origem. Quando a Organização de Saúde aí foi questionada, quem é que financia? Os Estados Unidos resolveram tirar o financiamento. Então foi verificado o seguinte: o maior financiador chama-se Bill Gates e ele tem interesses nisso, em fabricar a vacina, e hoje milhões e milhões de mensagens nas redes sociais dos Estados Unidos tratam dessa teoria da conspiração, denunciando o seu Bill e dona Melinda Gates como por trás de tudo isso, gerando essa manipulação, inclusive usando seu Adanon, lá da Organização de Saúde, como uma pessoa para disseminar essa ideia. Há necessidade de vacina, só com vacina vai ser resolvida, as pessoas têm que usar máscara, não correr logo, esperar para ver se agrava, para depois tratar, e vamos ampliar o número de mortos para apavorar a população. Bem, toda essa manipulação, a gente tem que estar atento contra ela, mas não podemos esquecer dos fatos. Existe uma doença, existe um vírus, a gente se precaver, mas não é o fim de mundo. Agora, para encerrar, depois que você pegou, que maravilha, não precisa nem de máscara, você dá de braçada, você já pegou, eu já peguei, nós estamos imunes, vacinados, quer coisa melhor do que essa? Então, ria, sorria se você já pegou a doença e glorifique a Deus e não tenha mais medo de nada, vacinado, prevenido, imunizado, é bom demais já ter pegado a doença e ter vencido. Muito mais som, mais alegria no